O caminho da igreja em 2000 anos de história. Nosso estudo hoje é sobre eclesiologia. Vamos fazer um passeio pela história, 2000 anos de história, mostrando e pontuando sobre a igreja em 2000 anos de história. Fica com a gente que o estudo hoje vai ser um tour. Eu sou o pastor Cláudio Lima, da cidade de Rio Claro, São Paulo. Eu venho aqui convidar você a conhecer Papo com Deus. Venha estudar conosco. Através do Max, nós temos sido instruídos, ensinados e capacitados por Deus a ver a glória do Senhor. Venha conosco, Papo com Deus. Pastor Cláudio de Rio Claro, meu amigo pastor Cláudio Lima, lá da cidade de Rio Claro, São Paulo. Faça como ele, meu irmão, venha estudar com a gente no Papo com Deus. Olha só, quando alguém estuda teologia, aqui nós pagamos para a pessoa fazer teologia, tá? Lá no nosso site papocomdeus.com.br tem mais de 15 cursos gratuitos para você se edificar com certificado e avaliação gratuita. Também tem mais de 160 e-books que eu e o Uber escrevemos no ano passado, então tá tudo pronto lá para você se edificar. Só não estuda a palavra de Deus quem não quer. Seja bem-vindo, Uber. Vamos fazer um tour pela história, conhecer a história da igreja em 2000 anos. Olá, vamos sim. É um estudo que é bem grande e bem maçante, né? Então fica com a gente até o final. A gente vai falar de diversos pontos interessantes e vai ser uma benção esse estudo na sua vida. Oi, Uber, você desmotivou o pessoal. Você falou maçante, é um estudo gostoso de fazer, mas é um estudo longo, né? Isso que você quer dizer. Olha, não é maçante de chato, irmãos, é longo. Uber, por favor, hein, Uber? Bastante conteúdo. Vamos lá. Irmãos, é isso aqui, ó. Esse e-book é gigante. Eu já tô na terceira revisão dele, se eu não me engano. Deixa eu ver. Tô na quinta revisão desse estudo, que eu comecei ano passado. Então, eu já tô na quinta revisão. Esse estudo é grande, né? Nós vamos fazer um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia e vamos ensinar um pouquinho sobre cada igreja. Então, você vai aprender muita coisa sobre igreja nessas próximas semanas. Fica ligado. Nós vamos falar sobre o sacrifício da fé, nós vamos falar sobre o suicídio da fé. Você vai entender o que tem acontecido ao longo de tanto tempo, por que Deus levanta avivamentos ao longo da história para preparar a igreja, para levantar grandes homens, e aonde a igreja tem errado nesse período histórico, né? Então, assim, irmãos, nós não queremos dizer para você que as 7 igrejas da Ásia se baseiam em 2000 anos de história, tá? As 7 igrejas da Ásia estão compostas nos 2000 anos de história. As 7 igrejas da Ásia estão nos 7 anos finais também. E as 7 igrejas da Ásia são 7 tipos de igreja. Uma igreja que sofre, que é perseguida, outra igreja que é rica, mas se você olha, é uma igreja que ela está pobre, ela se acha rica, mas na verdade ela está pobre. Tem outra igreja que acha que está enxergando bem, mas Jesus manda comprar colírio. Então tem todo um histórico das 7 igrejas da Ásia e nós queremos apresentar isso para vocês assim com a maior qualidade possível. Então a gente fez esse e-book e hoje o nosso tema é só isso, tá? Nós não vamos se aprofundar nas 7 igrejas da Ásia. Hoje o nosso tema é, né, toda a performance da igreja em 2000 anos de história. Então a gente vai pegar aquelas 7 igrejas da Ásia, vamos pautar ela numa timeline e mostrar isso para você, que vai começar aqui, ó, em 30 depois de Cristo, depois 300, 500 depois de Cristo, 1200, 1500, 1600, 1800, 2000 e a igreja de hoje. Nós vamos fazer uma comparação. Lembra, quando fala dos 7 espíritos do Senhor, Deus não tem 7 espíritos, mas mostra ali o quê? A qualidade dos 7 espíritos de Deus, né? A performance dos 7 espíritos de Deus. Então você vai entender por trás disso, certo? E eu quero começar aqui já, para a gente ganhar tempo, porque eu sei que é grande, sobre a igreja de Éfeso. Você sabe que tinham 7 igrejas na Ásia, então eu vou puxar aqui primeiro para você ver. Era a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ou Tiátira, se você quiser falar, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas da Ásia. Vamos começar comparando a igreja de Éfeso com a igreja primitiva, ok? Dos nossos primeiros irmãos, aqueles irmãos que receberam a descida do Pentecoste. Éfeso, irmão, significa desejável ou a desejada. Ou seja, aquele primeiro filho, sabe quando você tem que ele é super desejado? Ele é um tipo do evangelho de Jesus Cristo sendo apresentado ao mundo. Ele recebe uma repreensão. Olha, cuidado para você não perder o primeiro amor. Isso que a gente está falando está lá em Apocalipse 1. Você vai ler do Apocalipse 1 até o Apocalipse 3, né, Hilber? Do Apocalipse 1 até o Apocalipse 3. Apocalipse 4 já começa a falar de outro tema. Sim. E ele tem um conselho, olha,
lembra-te e te arrepende. Então, quando o evangelho de Cristo é apresentado à primeira igreja, nasce a primeira igreja ali, quando Jesus ressuscita, e a primeira igreja que é formada, então ele é um chamado ao arrependimento, tá bom? A igreja desejada. E o que nós vemos na igreja primitiva? Eu vou tentar puxar mais perto, teve alguns irmãos que me mandou o WhatsApp, pedindo para eu aproximar mais, que no celular não dá para ver, então eu vou tentar fazer isso, que é bem difícil, né? Seria bom se você conseguisse ver numa televisão. Mas vamos lá, a primeira igreja, a gente está comparando com a igreja de Éfeso, é a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. A igreja cristã começou após o Pentecoste de Atos 2. Depois disso, uma grande perseguição se espalhou pela igreja e pelo mundo. Você vai ver isso em Atos 8. Então a gente vai ver o quê? Começa ali 30 depois de Cristo, a gente vai ver um incêndio de Roma com a perseguição de Nero, Jerusalém sendo destruída em 70 depois de Cristo, General Tito destrói Jerusalém e a profecia de Jesus se cumpre na íntegra 36 anos após. Certo isso, Wilber? Certo. Só um comentário aqui rapidinho. No capítulo 1 de Apocalipse, ele vai apresentar as igrejas, né? Ele vai falar lá o sumo sacerdote, que é Jesus, andando no meio dos candelabros, e no final do capítulo ele vai revelar quem é o candelabro e quem são as estrelas, né? O candelabro, a menorá, são as 7 igrejas, e as estrelas são os 7 mensageiros das 7 igrejas. Aí no capítulo 2 e 3, ele começa a escrever diretamente as cartas. Uma coisa interessante é que Éfeso, né, ela fala que perdeu o primeiro amor, e a gente pensa, né, como que a igreja ali primitiva, né, ela sofre essa repreensão de perder o primeiro amor. Se a gente perceber, Cristo, ele manda o id, né? Só que a igreja, ela fica presa em Jerusalém, ela não vai anunciar o evangelho. Aí tem que vir a perseguição da igreja ser espalhada. Então a gente percebe que a igreja, a primeira, ela estava muito ali enraizada em Jerusalém. Então isso impedia com que ela levasse o evangelho para outras nações. Aí teve que vir a perseguição, o apóstolo Paulo, para o evangelho ser expandido. Verdade, isso é chamado de diáspora, né? Então Jesus falou, olha, vai por todo mundo, vai, e eles ficaram confortáveis. Então foi o tempo que Jesus mandou a perseguição. E é por isso que na última hora nós vemos a igreja sendo perseguida e morta, como foram os nossos irmãos no começo da igreja. As primeiras e as últimas chuvas, você vai ver a repetição disso, ok? A segunda igreja que a gente quer comparar com o período da história é a igreja de Esmirna. O significado dele significa mirra. Mirra era passado naquelas pessoas que morriam, né, Hilber? Passava no corpo das pessoas quando morria, era mirra. Por isso que Cristo, quando nasce, oferece ouro, incenso e mirra. Um dia nós vamos falar sobre isso, né? Mas ali já era uma unção daquele que haveria de morrer por nós. Então, mirra significa oferta ou sacrifício. Uma tipologia dessa igreja de Esmirna é a igreja passando pelas 10 grandes perseguições iniciais da igreja. E nós vamos ver na última hora no Apocalipse também os 10 dedos da estátua lá de Daniel, nós vamos perceber a besta de 10 chifres, de 7 cabeças e 10 chifres. Então vai voltar essa mesma perseguição que foram nossos irmãos lá no começo, vai voltar lá no final também. Então a igreja passando pelas grandes 10 perseguições. A advertência para essa igreja, ó, sereis lançado na prisão por 10 dias. Jesus já estava mostrando as perseguições. Aqui eu quero mostrar o prêmio, a coroa da vida. Então você vai lá lendo o Apocalipse, você vai ver assim, olha, eu falo para você uma repreensão, aquele que vencer eu darei tal coisa, e Jesus vai falar isso para cada igreja, e é isso que nós queremos abordar aqui, os pontos altos e fortes de cada igreja, ok? Conselho, não temas, ser fiel até a morte, por quê? Porque essa igreja foi perseguida e morta, olha só o que significa mirra, oferta de sacrifício, então assim, se você quiser ser salvo, você vai ter que morrer. Olha a promessa, ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Jesus está dizendo para aqueles que haveriam de morrer, ó, vocês vão morrer, mas aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Aquela morte, você que já não segue sabe que é lançado no lago de fogo, enxofre. Então aqueles que não forem encontrados com seus nomes no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. E Jesus fala, ó, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, sendo tu rico. Então, Jesus está falando que essa igreja que é perseguida e morta, comparando ela com uma pessoa que é rica. Exatamente oposto, diametralmente oposto, como diz o outro, à última igreja aqui de Laodiceia, que ele vai falar assim, você acha que você é rica, você é pobre, que é essa igreja de Laodiceia que nós vamos mostrar. Já a igreja aqui de Esmirna, ele fala o quê? Eu conheço as tuas obras, sendo você rica. Então Jesus está falando, eu sei que você é pobre, mas você é rica. Lá em Laodiceia, no final, ele vai falar, você se acha rica, mas você é pobre. Então você vê como a igreja muda, né? A igreja muda ao longo do tempo.
Olha, irmãos, eu queria fazer a comparação, então, com essa igreja de Esmirna, né? Desculpa, Esmirna, com a igreja perseguida. 10 dias de prisão são 10 eras de perseguição. Você também vai ver isso no Apocalipse 2, do 8 ao 11. E aí eu quero colocar aqui as 10 grandes perseguições que a igreja sofreu ao longo da história. Concorda, Ibra? Nero, Domiciano, nós temos aqui Trajano, aqui Antônio Pio, Marco Aurélio, aqui estão todos os anos, tá, irmão? Severo. Olha só, esse e-book é para você estudar em casa. Se a gente for ler tudo que está aqui, a gente vai fazer 2 horas, 3 horas de vídeo. Nosso objetivo aqui é ser o mais sucinto possível. Então, ó, sétimo, Maximiano, Décio, Valeriano e Diocleciano. Essas foram as 10 grandes perseguições. E os nossos irmãos, a igreja, era lançado na arena, com os leões, para serem comidos vivos. Certo, Wilber? Max, essa foto aí que você colocou é uma foto que ilustra o período de Diocleciano, a última, a 10ª, né? Que foi a maior perseguição já feita, ou a mais sangrenta perseguição já feita pelo Império Romano, tá? Contra os cristãos. Essa perseguição ela ocorreu em 303 a 311, tá? Então, de 303 a 311, com o imperador Diocleciano, ele iniciou essa perseguição, que foi considerada a mais sangrenta, e logo após isso, né, como a gente vai entrar na igreja ao lado, o cristianismo ele já vai ter uma aceitação no Império com Constantino em 324. Mas até 311, o cristianismo era uma coisa não grata no Império, era uma religião não grata, uma religião que era bastante perseguida. E Diocleciano, esse último imperador ali, o 10º, foi o que teve a perseguição mais severa contra os cristãos. Então, irmão, tá fácil de vocês fazerem isso tudo em casa, ó. Vermelho, que é Éfeso, tá aqui embaixo, vermelho, ó, a timeline dele aqui embaixo, tá? Aqui no caso nós estamos falando do verdinho claro aqui, ó, que é a Esmirna, você vai ver aqui embaixo Esmirna, e assim a gente vai seguindo, tá? E agora eu quero pegar aqui a igreja de Pérgamo pra gente ver, ó, Pérgamo significa o quê? Casamento pervertido, né? Ou aquele que perverte. Tipologia da igreja, a igreja oficial, né, da religião oficial do Império, nasce uma religião universal com as boas intenções de unidade, mas traz os costumes pagãos. Irmão, isso aqui a gente vai relacionar direto lá embaixo, para a gente ganhar tempo, com o início da Igreja Católica. Né? Em 321 vai cessar as perseguições, o Wilber vai fazer uma composição rápida, o Wilber é de história, então a gente vai ser muito abençoado hoje, é uma coisa bem rica. Tá? Então vai começar, após o início do cristianismo, a gente sabe que a igreja é perseguida, e depois vem a Roma se tornando a religião do império. E aí a gente percebe o seguinte, o significado significa perversão, então a gente percebe que naquele momento a igreja estava sendo pervertida, ok? Então entrou com falsa intenção dentro da igreja. Por isso que a gente bate pesado aqui nos estudos referente a falsas doutrinas no meio da igreja, porque entra de uma forma muito sutil no meio da igreja, né? A gente chama de sofisma, é uma mentira que se parece muito com a verdade e depois acaba pervertendo as pessoas. Olha só, Jesus faz aqui um elogio, ó. Onde habitas está o trono de Satanás e ainda assim não negaste a tua fé. Então, para algumas pessoas que estavam ali, fala que o trono de Satanás fazia parte naquele momento da igreja e mesmo assim eles não negaram a fé original. Olha só, ao que vencer, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca, é a pedra com um novo nome escrito, na qual ninguém conhece. Aí, ó, qual que é a advertência? O conselho é a advertência. O conselho, arrependa-se. Advertência, virei e batalharei contra vocês. Ou seja, vocês estão se misturando no meio da minha igreja, vou batalhar contra vocês. Olha só, repreensão, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Assim tens também alguns que de igual modo seguem essa doutrina. Doutrina de Balaão fazia as pessoas tropeçarem, e ele fala, ó, vocês estão fazendo as pessoas comerem coisas sacrificadas a ídolos, tá lá no Apocalipse. E o que é comer hoje em dia espiritualmente, irmão? A palavra de Deus. Você percebe que a igreja católica vem e coloca um monte de usos e costumes no meio, né? Colocar o papado, o pai da igreja, e começa a inserir falsas doutrinas, fazendo o povo comer coisas sacrificadas a ídolos, e Jesus chama um tempo de repreensão. Vou passar para o Iber fazer esse comentário, mas olha só, irmãos, esse estudo, de novo, eu falei que ia falar no começo, no meio e no final. Não quero dizer que as 7 igrejas da Ásia estão compostas só nos 2000 anos de história da igreja. As 7 igrejas da Ásia estão, sim,
nos 7 anos de história da igreja, mas também estão nos 7 anos finais da igreja, ok? Nós vamos mostrar que tem 7 tipos da igreja que atuam até hoje. A igreja que é pobre, a igreja que é perseguida. Você sabe que hoje, 2022, existe a igreja perseguida na China, em tantos outros lugares, opressão, mortas, na janela 1040, Afeganistão e tantos outros países. Mas você sabe também que tem aquela igreja rica, worship, igreja mais americanizada, que trouxe louvores, tudo maravilhoso, templos suntuosos, não é isso? Investimento em tantas tecnologias, mas pouco investimento no ser humano. Então, Wilber, o que você pode acrescentar para a gente nesse início aí de 321? Por que 321 a igreja de Pérgamo foi conhecida nesse período? Então, uma coisa que é legal a gente já falar, para a gente quebrar um tabu, tá? Não foi Constantino que estabeleceu a Igreja Católica, que inaugurou a Igreja Católica. Sempre existe a Igreja de Roma, que foi até Pedro e Paulo que fundaram. Quando você tem ali carta aos romanos, é carta à Igreja de Roma. Tinha uma igreja em Roma. Como você tem nesse período, você tinha igreja em Roma, em Jerusalém, em Antioquia, em Alexandria, você tinha diversas igrejas espalhadas no cenário ali Euroásia, né? Europa e Ásia. Então, quando tem essa data de 321, o que acontece? Constantino ele sobe o poder e ele termina com a perseguição do Império Romano aos cristãos, tá? Primeiramente, ele termina com essa oposição. Por quê? Porque, segundo a tradição, ele estava numa guerra, ele viu ali o símbolo do cristianismo, ele lutou a guerra com aquele símbolo e esse símbolo, segundo ele, deu a vitória a ele. Então, o que ele faz? Ele vai e ele termina com as perseguições do Império. Então, o cristianismo agora começa a ter voz no Império. A mãe de Constantino era uma cristã bastante fervorosa, construiu templos, igrejas e por aí vai. Porém, não foi ele que colocou o cristianismo como religião oficial do Império. O cristianismo ele entrou como religião oficial do Império com o Édito de Tessalônica, tá? Que é um édito feito por Teodósio I em 27 de fevereiro de 380 depois de Cristo. Então, esse período, assim, que o cristianismo virou religião oficial, só em 380 com Teodósio I, tá bom? Nesse chamado Édito de Tessalônica. Então, você tem ali, primeiramente, o cristianismo, ele voltando ao público, né? Voltando a ter cultos, voltando a não ser perseguido, voltando a ser uma religião ali como as outras do Império. Você pode ter agora a sua livre expressão cristã, sem ser perseguido, sem ser morto, porém só com Teodósio I, em 380, que ele vira a religião oficial do Império. Maravilha, irmão, isso aí é papo com Deus, hein? Vou até puxar aqui pra gente a sardinha. Isso é papo com Deus. A aula de história é gratuita, né, Hilber? Você tem aula de teologia, aula de história é gratuita. Então, puxando a sardinha pro nosso lado. Irmãos, aí nós vamos chegar aqui por volta, isso que o Hilber falou tá aqui, né? No ano 321 e segue aqui. Então aqui embaixo tem 500 anos depois de Cristo e vai seguindo a religião do Império. Nós vamos chegar na igreja de Tiatira agora, que significa sacrifício contínuo. Tá aqui. Não tô mostrando no e-book, né? Deixa eu voltar para cá pro e-book. Pronto, Tiatira significa sacrifício contínuo. Autor da carta, os elogios, conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança, e sei das tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Aí vai vir aqui aquela palavra pesada, né? Repreensão. Você toleras a mulher Jezabel, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos, e dei-lhes o tempo para se arrepender. Olha a advertência agora que Jesus vai dar. Eis que eu lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela e não se arrependem das obras dela. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor que esquadrinha os rins, o coração. Cara, aqui é incrível. Eu aconselho vocês a lerem aqui e depois olhar na timeline embaixo, tá? Porque tem muita coisa para ler. E aí eu tenho aqui o conselho, né? Mas os que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer, guarda, né? E ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com vara de ferro as regerá e tal. Então, irmãos, o que a gente percebe é que tinha uma igreja remanescente, mas tinha uma igreja também que estava politizada ali em Tiatira. Trazendo para a história da igreja, foi a igreja medieval, em que eles usaram o nome de Deus, né, Hilber, para fazer cruzadas em nome de uma fé, para expandir o seu território, para utilizar a política como forma de controle. Então, assim, as cruzadas foram movimentos militares cristãos em sentido à Terra Santa,
com a finalidade de ocupá-las e mantê-las sob o domínio cristão, sendo que no final, um fracasso. Destaque do uso de muita violência. A primeira cruzada oficial foi convocada pelo Papa Urbano II, que reuniu a nobreza europeia em 1095 para combater os infiéis que ocupavam a Terra Santa. Então houveram 8 cruzadas reconhecidas, começando com Urbano II. E aqui tem a data de todas as cruzadas. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês estudarem. Então, essa era uma igreja que já estava politizada. Por isso que ele fala da Jezabel. Essa igreja já estava pervertida, né, Hilber? Já estava se flertando, na verdade, com política e religião misturada no meio dela. Concorda isso aí, Hilber? Sim, perfeito, Max. E o que você falou das cruzadas, ela começa, né, com um objetivo, primeiramente, que a gente pode até pensar que é nobre, porque foi uma resposta ao jihad. O que é o jihad? É a Guerra Santa Islâmica. Os islâmicos, eles conquistaram ali o norte da África e também conquistaram a Península Ibérica. A Península Ibérica seria a região ali Portugal e Espanha. Então, os islâmicos, eles chegaram até o território europeu e também conquistaram Jerusalém, os turcos. Então, a jihad foi uma resposta contra esses islâmicos. As cruzadas foi uma resposta contra essa jihad, essa Guerra Santa, essa expansão islâmica, e para também recuperar Jerusalém, que estava em posse dos turcos. Então, esse foi o primeiro momento. Só que também não foi só essa tentativa. Eles também tinham uma tentativa de expandir o comércio ocidental no Oriente. Então, também foi por motivos econômicos, não só por motivos religiosos. Então, a gente já começa a ver ali essa associação de igreja levar um motivo religioso para um motivo econômico também. Tanto é que teve a última cruzada, se eu não me engano, os cruzados, eles dominaram uma cidade cristã, ou seja, cristão dominando uma cidade cristã por ter ali a economia, por ser uma fonte econômica, por ser uma rota comercial importante. Então a gente tem esses objetivos da cruzada. Primeiro, reconquistar Jerusalém, impedir o jihad, impedir a expansão dos islâmicos e também você fazer ali uma rota comercial, você ter domínio de rotas comerciais, de comércio, que era muito importante nessa época, principalmente para os moradores da Itália. Maravilha. Ó, agora a gente já vai chegar na igreja da Reforma Protestante e nós já vamos rumando aqui para o finalzinho, que vai sobrar depois Filadélfia e Laodiceia. Fica até o final para você pegar esse trecho de Laodiceia que é importante. Nós vamos mostrar um tipo da igreja para os nossos dias aqui, tá? Então, Laodiceia significa aqueles que escaparam, né? Ou os restos que estavam para acabar, ou seja, os restantes, tá? Tipologia, a igreja da Reforma, aqueles que se levantaram e tornaram uma postura diante da verdade da palavra. A igreja remanescente sempre existiu e foi nessa época que tomaram força e declararam pública sua fé, né, e amor exclusivo a Deus. Isso começou forte na Reforma Protestante. Vou até colocar aqui embaixo, ó, o início da Reforma Protestante, de 1500 a 1650 mais ou menos. O início da Reforma cristã com as 95 teses de Lutero, em 31 de outubro de 1517. Então ali nasce, na verdade, o protestantismo, um termo criado no início do século XVI, na Europa Central, após a Reforma Luterana, por um grupo de pessoas que protestavam contra as heresias da Igreja Católica, por isso o nome protestante. João Calvino publica as Institutas da Religião Cristã. Então ali você percebe, né, que significa, o nome da igreja significa os remanescentes. Então a gente percebe que dentro da igreja ainda tinham aqueles que não se curvavam às heresias, doutrina de Balaão, doutrina de Jezabel, e deram o grito da independência, vamos dizer assim, né? A Reforma Protestante, Deus trouxe um grande avivamento em 1500 e graças a Deus nós não vivemos mais debaixo do jugo da servidão, não somente da Igreja Católica, né, mas como aqueles que não tinham condição de ter as escrituras nas mãos, né, foi através de Lutero, né, se eu não me engano, Lutero traduziu a Bíblia a primeira vez em alemão, né, Hilber, agora não vou lembrar. Sim, ele pegou para o alemão, ele pegou isso. A Vulgata de Jerônimo e traduziu para o alemão. E depois nós tivemos aí a era que chegou a gráfica impressa, a Heidelberg, né, depois do século XVI, 1650, 1680, não vou lembrar agora, e aí saíram as primeiras Bíblias impressas, e aí isso popularizou. Então, nós demos muito valor à Reforma Protestante. Então, Igreja de Sardes, aqueles remanescentes ainda, ok? E mostra aí a Reforma Protestante. Quer fazer algum adicional, Wilber?
Perfeito o que você falou. A gente vê ali a reforma, a gente vê as 95 teses de Lutero, no qual a igreja estava cobrando diversas indulgências, a igreja estava num controle praticamente absoluto, né, tanto político quanto no controle social, e vinha várias explorações. Então, com Lutero e depois com Calvino, com os reformadores, eles conseguiram fazer essa ruptura e conseguiram também levar questionamentos para a igreja cristã. Tanto é que teve um movimento em resposta à reforma chamado Contra-Reforma, que foi um movimento católico. Maravilha. Irmãos, agora nós vamos chegar às duas últimas igrejas aqui, e nós vamos pegar agora a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal, tá? Tipologia, a igreja pós-reforma até os últimos dias. Esta igreja simboliza o corpo de Cristo fiel, que se fortaleceu com o avivamento do Espírito Santo com os trabalhos missionários mundiais, ou seja, depois da Reforma Protestante, Deus levantou Lutero, Deus levantou Calvino, Deus levantou Armínio, Deus levantou Mark Lloyd Jones, Deus levantou Charles Spurgeon, né, o pregador, como é que ele era conhecido mesmo? O príncipe dos pregadores, né? Então Deus pegou pessoas humildes, pessoas do campo e fez grandes homens missionários, né? Até os dias de hoje. E eu vou fazer um comentário pesado agora em Laodiceia, fica até o final. Então Filadélfia foi esse tempo. A gente percebe que isso aqui ocorreu depois da Reforma Protestante, né? Chamado Igreja Pós-Reforma. Talvez o movimento mais conhecido de avivamento foi o da Rua Azusa. E ali nós vimos um pentecostalismo, vamos dizer assim, né? Então foi a primeira onda pentecostal com o grupo moderno protestante que se iniciou nos Estados Unidos no início do século XIX, buscando um relacionamento com o Espírito Santo. A segunda onda do pentecostalismo, eles chamam de cura divina. A primeira onda foi o pentecostalismo clássico, tá? Segunda onda, cura divina, iniciada na década de 1950, foco nos dons espirituais, cura divina, milagres, ênfase nos dons de língua, cruzadas e milagres. E aí sobrou pra gente o quê? O neopentecostalismo, né, que é a terceira onda. Além dos dons do Espírito Santo, praticam a libertação de demônios, maldições hereditárias, problemas financeiros, estratégias de evangelismo em massa, ou seja, você vê que a igreja ela tem o seu ápice, né, de avivamento, depois vai esfriando, vai entrando fermento no meio da igreja e vai causando um grande problema. Então, quando começa o pentecostalismo clássico, depois vem a segunda onda do pentecostalismo, e agora a gente tem um neopentecostalismo. Neo, de novo, tá? Então, um novo pentecostalismo, onde tem correntes, onde praticam libertação de demônios, maldições hereditárias. Nós não acreditamos nessas coisas, tá? Vamos deixar bem claro isso aqui, tá, irmãos? À luz da Escritura, nós não acreditamos nessa questão de maldição hereditária e tantas outras coisas. O bem-estar do homem, né, Hilber? Bem-estar financeiro e por aí vai. Hilber, quer fazer um comentário rápido para a gente entrar na última aqui? Então a gente vê ali grandes movimentos, grandes pregadores, né? A gente vai ver que vão falar de grandes pregadores, vão falar de grandes teólogos, que muitos deles sintetizaram grande parte da teologia que nós temos hoje. Eu sei que a gente fica, às vezes, muito preso ao passado ou aos primeiros cristãos, né? Que só eles, por serem próximos aos apóstolos, só eles tinham talvez uma certa relevância histórica, mas não é bem assim. Tiveram diversos cristãos sérios com Espírito Santo, baseado no Espírito Santo, dentro de todo o período da igreja. Não só lá os pais da igreja, mas em todo o período você vai ter irmãos sérios, piedosos, que levaram um ensino verdadeiro. Maravilha. Cara, chegamos aí. Se você tá aí, a Igreja da Última Hora, nós vamos colocar aqui para você Laodiceia, que significa humanidade, ou seja, um composto de todos, né? Essa igreja também representa a igreja dos últimos tempos, mas a igreja morna, apóstata, que tem negado a fé no meio dos costumes do sistema do mundo. Irmãos, é muito fácil a gente ver isso. A gente vê a igreja hoje com espetáculos de dança no meio do púlpito. Você olha e mais parece o quê? Um teatro para os homens do que uma adoração a Deus. Não, nós estamos adorando a Deus. Eu falo isso porque a gente vê muita apresentação nas igrejas. Então, a igreja virou um grande espetáculo, canhões de luz, fumaça, transmissões ao vivo, o melhor som, tudo preparado para o gosto e o deleite do homem. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter caprichos dentro da igreja, estou querendo dizer que a preocupação das pessoas estão com coisas e não estão em seres humanos, estão em objetos, estão em movimentos, mas não estão em vidas, ok? Aí, ele diz aqui, ó, repreensão, ó.
Assim porque és morno e não és frio e nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Olha só o que Jesus fala. E ele diz o quê? Aconselho que de mim você compre ouro provado no fogo. Nós entendemos que ouro provado no fogo aponta para a grande tribulação. Eu e Uber fizemos um estudo chamado 1/3, um número que aponta para os salvos, ou a terça parte, o número que aponta para os salvos. Vamos deixar um card para você aqui em cima, se você quiser estudar. Jesus fala, ó, colírio de Deus, aconselho que de mim você compre colírio. Para quê? Você não está enxergando direito, igreja, você precisa abrir os seus olhos. Então, visão espiritual, substituído por essa visão carnal que as igrejas têm. E ele fala o quê, ó? Que aconselho que você vista vestes brancas. Ele fala que você está nu, você acha que você está rica, você está pobre, não é isso, porque ele fala? Você acha que você está rico, você está pobre. Você acha que você está bem vestida, você está nu. O que Jesus está mostrando? Pecado, nudez é símbolo de pecado. Nós acreditamos que aponta para a igreja da última hora. Olha só, irmãos, as 7 igrejas da Ásia têm um período de história, tá? Dentro da história da igreja, a gente consegue pontuar essas 7 igrejas dentro desse período histórico, mas nós sabemos que existem 7 tipos da igreja do Senhor. A igreja que acha que está rica, a igreja que é perseguida e morta, a igreja que tem o primeiro amor, como toda igreja que nasce, né, Uber? Quando a igreja nasce, o pastor tem boa visão, o pastor quer expandir o reino, o pastor tem a visão de converter as almas, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: acredito que está existindo, na verdade, nessa última hora, um desvio do entendimento daquilo que o Senhor Jesus Cristo passou. E porque homens, né, líderes, não têm percebido esse movimento, tem existido, na verdade, um grande suicídio espiritual. Talvez essa seja a melhor palavra. Eu estou escrevendo um estudo sobre isso, suicídio espiritual. São líderes que não têm a visão do legado e têm investido em coisas, objetos, ações, motivações, bem-estar, mas não têm investido em vidas. Veja que Jesus nunca pegou de todo o dinheiro de oferta que recebia e investia em melhor som, acústica, lugares, né, Uber? Templos luxuosos, sinagogas luxuosas. Nós não vemos apóstolos pintando nenhuma sinagoga. E, de novo, eu não estou dizendo que a sua igreja não possa ser uma igreja bonita, mas as pessoas têm investido em números, em coisas, e Jesus sempre investiu seu ministério em homens, tá bom? Então essa é a palavra de exortação para mim, e para pastores, e para líderes que estão ouvindo isso. Precisamos passar o legado para a próxima geração, né? A geração que vai receber esse legado. Então nós estamos falando isso de transição geracional. Eu vou ver se eu consigo trazer o irmão Gerson de Montemor. Eu estive com o pastor Felipe Moraes, irmão Gerson de Montemor, que esteve com o irmão Gino, que foi o homem que Deus trouxe a luz do conhecimento para o Brasil sobre o ministério das 2 casas de Israel. Então você ouve falar muito por aí sobre as 2 casas, mas graças ao irmão Gino, que já partiu para o Senhor, que nós temos o conhecimento das 2 casas de Israel e temos desnudado na nossa visão, né? Essa visão espiritual daquilo que Deus tem, de um reino que é espiritual, de um Pai que é espiritual, de nós que somos espíritos, habitamos dentro de um corpo. Quando oferecemos sacrifícios ao Senhor, né? Sacrifícios espirituais ao Senhor, então Deus nos deu a graça através do irmão Gino, e eu tive a oportunidade de estar com o irmão Gerson e o pastor Felipe Moraes nesse encontro com a palavra, e a palavra lá era essa, transição geracional. Eu vou fazer um estudo aqui adaptativo dessa ministração, que foi esse final de semana naquele local, e quero convidar o irmão Gerson a vir aqui, fazer uma live com a gente, para a gente falar da importância da transição geracional, para que não haja esse suicídio espiritual. Pastores escolhem pessoas hoje, Uber, às vezes pela carteira do bolso dele, por quanto de dízimo ele dá, muitas vezes porque ele é amigo, porque ele quer uma pessoa que fala, entende como ele, muito próxima dele. E nós sabemos que Samuel, quando foi ungir o rei Davi, ele foi para a casa de Jessé e ele separou os homens e olhava estatura, força, e Samuel não tinha a visão que Deus tinha. E Deus fala, não é nenhum desses aí. Falando, poxa, mas eu escolhi todos eles, estão todos aqui. Deus fala, não, tem mais um. Então, Davi não era belo em estatura, em força, ele não tinha essas virtudes dos seus irmãos, e foi a esse que Deus escolheu. O que eu quero dizer com isso? Que o suicídio espiritual começa quando o homem de Deus não tem a visão do legado, ele tem a visão da herança. Aliás, muitas igrejas acabaram se tornando um sistema feudal, em que o pai passa o bastão para o filho passa para a esposa, para os filhos, e isso de nada tem a ver
de transição geracional. Transição geracional é que eu e o Uber fazemos aqui, é um bom exemplo disso. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, entregamos tudo que temos para vocês, à luz das escrituras, com amor, não fazemos isso cobrando, não cobramos nada, graças aos gerentes do Papo com Deus, todos os nossos estudos são gratuitos. Quando você estuda, alguém está pagando para você estudar, tenha em mente isso. Esses e-books, tudo isso nos custa e alguém paga por isso. São os gerentes do Papo com Deus que ofertam nesse projeto. Nós não estamos aqui hoje tentando vender um curso para você, nós estamos aqui hoje porque entendemos que nós somos apenas o mensageiro de uma grande mensagem. O Senhor há de levantar alguém amanhã para que leve a palavra adiante. E nós, a nossa geração, cabe entender a importância de passar para vocês ou para a próxima geração este legado e não herança. Formar homens, pessoas, Jesus formou homens, as igrejas hoje, né, deixam herança, não formam pessoas. Os pastores hoje têm medo do seu ministério ser afrontado, de você ser confrontado, né, de chegar alguém numa posição superior a você. Então eles olham muito o que é o seu ego, o seu legado, o seu nome, e Jesus esvaziou-se de si, entregou tudo que tinha. Olha só, se Jesus tivesse nosso tempo hoje, Gilbert, ele nunca... Perdão, se os pastores estivessem hoje escolhendo pessoas para deixar um legado, nós nunca escolheríamos analfabetos pescadores, concorda, Elber? Nenhuma igreja hoje, uma Batista da Lagoinha lá de Orlando, na Flórida, não pegaria pessoas analfabetas, pescadores, para ministrar, para entregar o bastão daquela igreja que deve ter $1 milhão ali de faturamento mensal. Eles nunca fariam isso. Eles nunca pegariam uma pessoa que perseguiu tanta igreja como o apóstolo Paulo, mas Jesus fez isso. Jesus pegou analfabetos, Jesus pegou uma mulher que foi possuída por 7 demônios, né? Pessoas que eram conhecidas como escória da sociedade e fizeram dele pessoas que incendiaram o mundo, né? Hoje nós não conseguimos incendiar nenhum nosso bairro. Basicamente é isso. Concorda, Igor? Sim, perfeito. E isso está acontecendo bastante quando a gente entende, né? A gente vê, percebe que eles pegam o evangelho e moldam o evangelho para a vida deles. Eles pegam o evangelho que é uma massa, uma massinha, uma massa de manobra. Então eu vou pegar o evangelho, vou moldar o evangelho para a minha vida. Não importando o que o evangelho fale propriamente, né? Eles vão pegar passagens ali, vão pegar contextos, vão pegar coisas para que possa validar os seus próprios pecados dentro do evangelho. Então, o evangelho fala isso e pelo evangelho falar isso, então eu posso pecar porque o evangelho me dá liberdade, porque Deus me ama. Então eu começo a moldar o caráter do evangelho ao meu entendimento, à minha luz, sendo que o evangelho é uma coisa imutável, né? O Paulo fala isso, toda palavra é inspirada. O evangelho não pode ser mudado. Então, esse evangelho camaleão, esse evangelho adaptativo, no qual eu pego as coisas do evangelho que me servem, que não me servem, as que me confrontam, eu não quero saber, porque eu não quero mudar de vida, está confortável o meu pecado. Eu estou confortável com Deus, com a pregação que fala que Deus me ama, que Deus me perdoa e que Ele não precisa que eu abra mão dos meus pecados para estar em comunhão com Ele. Isso é confortável e isso chama muita gente. É verdade. Às vezes o pastor até prega contra o pecado, Igor, mas o que acontece é que eles pregam muito pelo conforto do homem e o evangelho não é referente a isso. Irmãos, foi um desabafo aqui. Quem ficou até o final, tenho certeza que foi abençoado. A gente vai falar muita coisa nas 7 igrejas da Ásia. Eu e o Uber meditamos durante 11 meses para fazer isso tudo para vocês. Ele já está... O e-book já está pronto, na verdade, ele é bem bacana. Deixa eu ver até se eu consigo dar uma palhinha para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá aqui, ó, dá até para mostrar. Essa aqui é sobre as 7 igrejas da Ásia, então nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Nós vamos mostrar Jesus, quem é o ministério, nós vamos mostrar a igreja nos 7.000 anos de história, as virgens prudentes e nécias, vamos comparar candelabro, vamos mostrar esse gráfico aqui incrível para a gente falar das qualidades, repreensões, ao que vencer. Vamos falar dos 7 espíritos do Senhor, vamos falar da igreja do perdão, igreja de condenação. Cara, tem muita coisa para a gente falar e eu tenho certeza que você vai ser verdadeiramente abençoado. Então fica ligado, porque o que nós fizemos aqui hoje, esses 2.000 anos de história, essa eclesiologia, foi para fazer um passeio. E nós vamos fazer mais estudos para falar sobre a transição geracional. Se Deus nos abençoe, eu quero trazer o irmão Gerson aqui para ministrar para vocês. É incrível a ministração do irmão Gerson. A gente sente paixão na fala dele e muito mais do que isso, ação, né? Paixão com ação. Que Deus nos dê não somente o conhecimento das escrituras, como nós temos tido a oportunidade de ter, mas também sabedoria para lidar com o conhecimento que a gente tem recebido, porque conhecimento sem sabedoria não
faz efeito nenhum. Amém? Esse é o estudo que a gente queria fazer com vocês. Eu quero dizer que lá no nosso site está escrito aqui, ó, papocomdeus.com.br, você tem mais de 15 cursos gratuitos. Se você vai lá e faz um curso e recebe seu certificado, é porque nós pagamos para você fazer. Aliás, Hilber, essa é a minha vontade, ser um Robin Hood digital. Quando alguém fizer um estudo, eu queria botar as igrejas para pagar. Vamos ver se a gente consegue montar um projeto desse depois mais para frente, sabe? Eu queria que as igrejas investissem em conhecimento dos seus membros da igreja, né? Para que o legado fosse passado a outras pessoas, não uma herança, não um prédio, não o melhor som, mas fosse formado pessoas, homens com paixão, queimando o seu coração para incendiar a próxima geração. A importância da transição geracional. Nós vamos falar muito sobre isso, tá bom? Também quero dizer que lá no nosso site tem mais 160 e-books. Se você quiser baixar esse e-book aqui, tá na descrição desse vídeo, ou acessa papocomdeus.com.br/estudos. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.